Ao contrário. Ao contrário, sei esse. O hang loose dele é esse aqui. Vou pegar uma. Lula, olha aí, hein, eu vou inventar. O Lula foi para Havaí, cara. Eles achavam sempre que ele tava pedindo carona, né? Olha aí. Você não tá gravando essa ainda, não, né? Não, tô gravando, não. Tá escrito aqui em cima, ó, gravando. Essa não gravou, não, viu, Luquinhas? Grava aí para você colocar no seu Twitter de piadas. Boa noite, senhores Lucas Esteves e Lucas Alves. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por participar dessa ideia de jirico, de conversar comigo numa sexta-feira à noite. Que legal, que coisa, que convite massa, né? Obrigadão, viu? Temos aqui Lucas, eu não sei como é que a galera tá enxergando, como é que é a posição. Para mim, tá o Lucas Alves em cima e o Lucas Esteves no quadradinho de baixo. Não sei se para todo mundo tá assim, porque são dois Lucas, eu queria diferenciar. O Lucas facilitador gráfico, um gênio vivo na Terra, o outro é gênio vivo na Terra também. Eu não sei que ordem que é não, mas estamos aí os dois Lucas. O Luquinhas Alves vai facilitar para a gente, essa conversa nossa. Ele vai fazer toda a facilitação gráfica. Isso vai virar um painel maravilhoso. Ele é da Ideia Clara. Os dois são da Ideia Clara, eles são sócios, né, diretores da empresa que chama Ideia Clara. Mas eles vão falar melhor do que eu sobre o que é a Ideia Clara. O intuito dessa conversa aqui hoje está direcionada um pouco mais no Lucas Esteves, e vocês vão entender por quê. E vamos lá. Lucas Esteves, boa noite. É Lucas Esteves ou Lucas Esteve? Esteves. Lucas Esteves. É um sobrenome que tem carga muitas piadinhas. Muitas piadinhas, Lucas Esteves. Lucas, eu preparei um roteiro aqui que na verdade não serve para nada, sabe? Porque você é a terceira pessoa que eu tô conversando nesse canal e eu percebi que não serve para nada, velho, porque eu me organizei para não perder o mote da conversa, né? Só que aí o mais engraçado é não ter essa organização, né, cara? Olha mais aí, legal. Olha que coisa maravilhosa, cara. Eu tô me sentindo no Roda Viva, cara. Só que muito melhor, né? Porque a ilustração do Alves é muito melhor do que aquelas que aparecem lá. Cara, isso aí também eu sou suspeito, viu? Porque ele não gosta que elogia ele, cara. Ele até sai lá, ele até sai da câmera. Ele não gosta. Ele sai da sala. Até sai da sala. Inclusive, acho que poderia colocar o seu nome aí também, cara. Qual nome? Lucas Alves, por favor, coloque sim. Não, é sério. Não, coloca lá, coloca em cima. Eu sou a favor de colocar o Lucas Alves em cima. Coloca entre aí, ó. Vou pensar ao longo da noite aí, enquanto vocês vão conversar, porque o Esteves é o foco aí. Lucas Esteves. Boa noite, muito obrigado novamente. Eu te chamei aqui no meu convite, cara, na minha organização aqui, de designer. É designer? É motion graphic? Qual é a sua profissão, Lucas? Para eu poder também me corrigir aqui, por favor. Então, por formação, eu sou designer gráfico. Eu me formei em design gráfico em 2011, se não me engano, acho que é isso mesmo. Mas, por atuação, né, de uns anos para cá, vou usar um termo startupeiro. Eu pivotei, né? Eu pivotei para a área de motion, primeiro porque eu sempre gostei de coisas em movimento. Eu sou uma pessoa que se movimenta, né? Eu gosto de coisas que têm a ver com movimento. Até os meus hobbies têm muito a ver com essa questão. E quando eu fiz a faculdade de design, eu achava uma coisa, e quando eu fui vendo na prática, não era aquilo que me satisfazia. Então, no motion, eu encontrei realmente o que realmente me enchia os olhos, né? Eu falei, porra, isso aqui que eu quero ficar. No motion graphics, né? Que nada mais é do que o design em movimento. Então, você é o quê? Um motion graphicer? Eu sou um motion designer. Porque o motion design e motion graphics é a mesma coisa, ou videografismo, as pessoas têm vários nomes, né? Mas quando eu e o Alves nos juntamos para nos tornarmos sócios, até antes, na verdade, né? Uhum. Eu era 100% motion graphics. Hoje a gente tem algumas atividades de gestão, diretoria e tudo mais, mas dentro da sua pergunta é motion designer mesmo. Sim, a gente vai chegar nesses meandros aí da gestão de empresas. Olha que legal. Se eu ficar olhando isso, eu não vou render. Pode colocar um pouquinho mais gordinho, cara. Vou ficar validando a ilustração. Vou ficar cornetando o cara, né, velho? Sacanagem. Pivotar. Olha aí, gostei, olha aí. Pivotar.
Lucas Esteves, é Lucas que você gosta de ser chamado? Luquinhas, Lulu? Cara, o Lucas. pessoal da Ideia Clara me chama de Steves, acho que porque a gente abrevia o segundo nome, né? O Alves é ALVZ, o meu é STVZ, Steves. Cada lugar onde eu passei, eu tive um apelido, assim. Engraçado que na minha rua mesmo, quando eu era moleque, eu não tive apelido nenhum. Mas depois, nos trabalhos, quando eu comecei a entrar nos lugares, o pessoal começou a dar apelido. Mas o atual é Steves. Legal. Eu trabalhei numa empresa que pegava o último nome, o sistema gerava automaticamente o último nome para fazer o e-mail corporativo, né? E o meu último nome é Jesus. Aí ficou Jesus, cara. Pronto. Aconteceu isso na web aula, né? Onde, inclusive, eu conheci o Alves, conheci minha esposa, fiz grandes amigos lá, que era isso, assim, eles pegavam o último nome e colocavam no crachá. Meu nome era Lucas Coutinho. E isso deu um problema, porque minha mãe falava assim, por que tá o nome do seu pai? E não tem seu mãe, mas é Lucas Esteves, não é Lucas Coutinho, não. E aí, depois disso, minha marca, inclusive, quando eu era freelancer, era Lucas Coutinho. Minha mãe perguntava, por que você colocou Lucas Coutinho? E não colocou Lucas... Hoje, minha assinatura é Lucas Esteves. Lucas Esteves. Boa. Mas o Coutinho também tem muitos apelidos. Me chamavam de Coité, de Couto. O Robson, um amigo nosso, me chamava de Coito Interrompido. Então... Aí tem muito apelido, cara. Que não funcionou muito bem, né, na verdade. Esse não foi legal. Esse não foi legal, não. Luquinhas, cara, o que é a Ideia Clara? O que você é diretor da Ideia Clara, então você tem que ficar combinando aí o seu trabalho de designer motion motion designer com gestão de empresa. Fala um pouquinho, por favor, Lucas, da Ideia Clara e de todo esse universo aí que vocês agem. A Ideia Clara, ela foi fundada pelo Lucas Alves, que está, inclusive, ilustrando nossa conversa. Na verdade, a gente já teve uma história que antecedeu a Ideia Clara, né? A gente se conheceu lá nessa empresa de EAD, de ensino à distância. A gente teve uma outra empresa que não foi para frente, que chamava Pod Educação Criativa, tinha até outras pessoas. E aí, depois disso, o Alves se especializou na facilitação gráfica, e eu me especializei no motion design. Lá nessa empresa eu trabalhava como web designer, criando layouts para cursos. O Alves, inclusive, foi meu coordenador lá. E depois que ele saiu, eu entrei na coordenação. Mas depois de um tempo eu fui mandado embora de lá, porque eu tive alguns probleminhas com dos gerentes lá, enfim. E aí, depois disso, o fato de eu me tornar freelancer e me especializar na animação, somente no After Effects, porque antes a gente usava o Animate, né? A gente ainda usa, mas antes a gente usava muito mais essa ferramenta, e eu vi que no mercado haviam poucos profissionais que trabalhavam com motion graphics, pelo menos aqui em Minas Gerais. Em São Paulo não tem como, né? São Paulo sempre tem. E aí, o Alves, como ele tinha a empresa dele, a Ideia Clara, e acabava que ele fazia todo o processo, e tinha que cuidar de tudo, ele começou a me contratar como o motion, né, como editor, para fazer os vídeos da Ideia Clara. Uhum. E aí essa parceria foi dando certo, assim, depois de alguns anos, depois de vários vídeos, inclusive, né, a gente foi vendo que estava dando certo essa parceria, e aí a gente se tornou sócio. Hoje, a Ideia Clara, nós somos um time bem maior, eu sempre perco a conta, ainda mais que a gente tem muitos profissionais que são freelancers, né? Mas a gente entrou, né, inclusive, no Impact Hub lá, para a gente ter um espaço físico. E aí, depois de algum tempo, a gente foi crescendo. Hoje a gente tem já uma estrutura legal, assim, no início o Alves... era somente eu e o Alves, depois a gente foi contratando uma pessoa para ser do comercial, que é a Marcela, depois a gente contratou a Luísa para ser design, e aí a gente foi crescendo a equipe. Hoje, eu cuido mais na parte de direção de criação mesmo, dou meus pitacos lá nas partes que envolvem design, a parte que envolve vídeo, e aí toda a parte que envolve vídeo. Acho que foi bom, assim, a gente ter... bom da gente fazer muito de uma coisa, a gente acaba entendendo todo o processo, né? Então,
tanto na parte de criação, mas como a parte de roteiro também, não somente a criação no sentido visual, né? A parte de roteiro, a parte de ilustração, então eu faço essa direção toda junto com a equipe também, mas e o Alves cuida mais da questão da facilitação e também a gestão do comercial, a gente acaba dividindo isso um pouco, o Alves tem algumas mais ainda atividades de gerenciais, emissão de nota, então eu cuido mais da parte técnica, né? Então isso é um pouquinho que a gente faz hoje. E a gente trabalha com facilitação do entendimento, que é uma coisa que é interessante explicar, né? Porque assim, a gente não é uma agência de design. Mesmo o Alves também sendo designer, que atuou lá na empresa onde a gente se conheceu, e tem um conhecimento, acho até legal depois a gente abordar isso, né, falando, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, que é uma polêmica, né, as pessoas falarem sobre formação e tudo mais, mas a gente não é uma agência de design, a gente é uma empresa que trabalha com facilitação do entendimento. Então, a gente descomplica ideias, né, a gente torna processos, ideias, produtos, a gente fala de coisas de uma forma mais fácil. Tanto através da facilitação gráfica, que é o que todo mundo está vendo aí, né, o Alves está ilustrando para a gente, que são os pontos chaves, ou seja, a gente tem um resumo visual, né, a gente pega os pontos chaves daquela conversa e no final a gente tem, através dessa colheita, um resumo que vai ajudar a gente a facilitar o entendimento. E o vídeo explicativo é uma extensão desse produto da facilitação gráfica, só que de forma animada. E aí, no caso do vídeo, a gente pode usar de storytelling, né, para contar uma história, para fixar a atenção do espectador, a gente pode usar o recurso de locução, a gente pode usar trilha. Então, o vídeo explicativo que a gente é especialista, ele é uma extensão da facilitação gráfica. É como se fosse uma facilitação gráfica animada. E outros produtos também, mas basicamente é isso. Entendi, Lucas. E aí, de onde você saiu? Onde você nasceu? Onde você passou? Para a gente poder começar a fazer uma trilha interessante sobre... Não que até agora não tenha sido, tá? Para a gente começar a fazer uma trilha interessante é ótimo. Vou apagar tudo. De onde você... O que você falou? Apaga tudo aí, Lucas. Ele falou que vai apagar tudo, né? Porque eu falei, agora a gente vai começar. Sacanagem. Foi só um aquecimento, né? Luquinhas, onde você nasceu e onde você está, cara, por favor? Eu nasci em Belo Horizonte, nasci no Hospital Dom Bosco, que fica em Venda Nova, Zona Norte de Belo Horizonte, né? Venda Nova não é um bairro, é um conglomerado, como é que eu posso dizer? É uma região, né? Igual a região do Barreiro, uma região muito grande de vários bairros. Aliás, esse Hospital Dom Bosco nem existe mais, né? Cara, eu não sei te dizer. Se eu não me engano, ele virou uma UPA. Mas... É verdade. Achei que você tinha falado que ele não existia mais de forma nenhuma. Aí eu falei, não. Ele virou... Não. Tenho 2 irmãos. Fui criado aqui mesmo, né? Em Belo Horizonte. Quer dizer, Ribeirão das Neves, né? Porque... Você é de Ribeirão das Neves, mano? Quando minha mãe casou com meu pai, foram morar num bairro chamado Atalaia, que é de Ribeirão das Neves. Inclusive, grande parte da minha vida, eu morei no Maria Helena, que é também considerado Ribeirão das Neves. Na verdade, a minha casa fica na divisa. Inclusive, já deu problema até de entrega de correspondência lá, porque teve uma época que tinha 2 CEPs lá em casa. Aí, sou privilegiado porque tive uma mãe que sempre, como a frase do Cortella, né, não vou lembrar exatamente, mas ela sempre fez o melhor que ela pôde dentro da condição que ela teve, né? E eu sou privilegiado também porque eu sempre gostei de design sem saber o que era. Vou explicar. Quando minha mãe se separou do meu pai, e a gente morou 1 ano na casa da minha avó, quando meus irmãos iam fazer trabalho de escola, tendo que recortar jornal, eu achava interessante como que as letrinhas cabiam todas dentro daquela folha. Quando tinha alguma revista que tinha uma capa diferente,
sei lá, tinha um cheiro diferente, uma textura diferente, eu achava interessante. Quando minha mãe me levava para fazer uma consulta médica, eu gostava de sentar na janela do ônibus para ver as placas das empresas, os logotipos. Quando eu estudava história, eu achava legal de ver as famílias, né, com os estandartes das famílias, aquilo ali é um logotipo, né? E quando estreava novela da Globo ou de outro canal, eu achava interessante as aberturas. Então, sempre eu gostei do design sem saber o que era. E eu gostava também de rabiscar, só que eu não era muito bom de desenho, não, sabe? Ah, mas isso tudo que você está me contando é lá onde você morou, nasceu, Maria Helena. Isso, na verdade, assim, Era tudo ali que isso acontecia. isso. E também no período que eu morei na casa da minha avó, quando minha mãe se separou do meu pai. E sua avó Então, morava assim, onde? minha avó mora ainda no São Bernardo, perto do Planalto, perto do 13º Batalhão, aí o pessoal conhece. Então, assim, eu sempre gostei do design sem saber o que era, assim. E aí, depois de um tempo, minha mãe trabalhava numa firma que vendia materiais para serralheria, material para solda, metalon, chapa, não sei o quê. Junto com o sócio dela, um companheiro dela, decidiu sair e montar a própria firma. E aí, quando eu completei 17 para 18 anos, eu fui trabalhar lá com ela e meus irmãos. Mais uma questão aí que eu sei que é ser privilegiado, você ter um lugar para se trabalhar, mesmo que seja com família, né? Só que quando eu comecei a trabalhar lá, eu percebi também que eu não gostava daquilo ali. Assim, queria algo a mais. Eu queria ficar no computador, gostava de fazer a tabela lá de preço, desenvolvi um sisteminha, você que entende de programação, desenvolvi um sisteminha no Axis, tosco, mas que minha mãe usou por muito tempo. Então, eu gostava de trabalhar com essa questão de criação, assim, de algo visual. Tentei fazer, fiz um sitezinho na época, em Flash, mas antes disso, quando eu completei 18 anos, minha mãe falou assim, ô Lucas, agora que você fez 18 anos, eu não posso te dar um carro, mas eu posso te dar a carteira de motorista. Eu falei, mãe, eu não quero a carteira de motorista, não. Eu quero que você me dê um curso de design gráfico na SOS Computadores, na época. Nem sei se existe ainda, deve existir. Porque toda vez que ela me mandava ir no banco fazer serviço de banco, eu passava em frente a uma gráfica e via, às vezes, quando eles abriam a porta, eu via aquelas impressoras gigantes, assim, eu falava, cara, eu quero trabalhar com isso aqui. E aí eu fui fazer o curso de design gráfico, era um curso muito superficial, né? Era só curso de software. Mas mesmo assim eu gostei muito, porque eu tive contato com o Photoshop, com o Flash, na época era da Macromedia, nem era da Adobe ainda, o Flash e o Dreamweaver. E aí, cara, eu falei assim, pô, eu quero trabalhar com isso aqui. Mas assim, ali eu tinha uma noção, né? Depois eu fui ter uma noção muito maior do que era realmente, porque até então eu estava vendo software que mexia, que eu poderia mexer para fazer alguma coisa, eu não tinha base teórica nenhuma. Depois eu entrei na faculdade, de novo com a ajuda da minha mãe, e fiz a faculdade na época na UniBH. E eu entrei na faculdade, né, achando que eu sabia coisa pra caramba, porque eu mexia no Photoshop. Lá em casa não chegava internet, então não tinha Orkut. Na época o Orkut tinha explodido, todo mundo tendo as comunidades e eu morrendo de inveja. Mas o que eu fazia? Eu mexia no Photoshop, eu comecei a me distrair, fazer as montagens todas, claro, e tal. Isso me ajudou muito, cara, porque eu comecei a estudar muito Photoshop. E como é que você lidava com esse gap entre o Lucas sem internet e esse mundo com a internet que você sabia que tinha? Como é que era a sua relação com isso, assim? Como é que você lidava com isso? Cara, eu não lidava, né? Quer dizer, eu lidava do jeito que tinha, assim, porque realmente, na época, se não me engano, nessa época que eu fiz esse cursinho, com 17 para 18 anos, eu estava, na verdade, saindo do ensino médio, então estava mesmo esse movimento do Orkut e tal, todo mundo falando, era uma novidade, assim, sabe? E a internet era aquela de sábado à noite, né? Que você tinha que esperar todo mundo dormir
internet de escada, caía pra caramba, então não dava para você ter muito acesso, e também era muito escasso, né, assim, não tinha muito conteúdo, assim, para você consumir igual hoje. Então, eu acho que isso, de certa forma, foi positivo, porque eu pude entrar de cabeça nesses programas e eu aprendi muita coisa. Eu perguntei no sentido de rancor, de sentimento de tempo perdido. Você teve algo do tipo, assim? Tipo, pô, a galera tá lá na internet, eu tô aqui sem conexão. Você tem algo desse tipo, assim, guardado com você ou não? Eu tive um pouco quando eu entrei na faculdade, que eu senti uma coisa que, assim, não é culpando, né, a minha mãe nem minha família, mas eu nunca tive muito incentivo para me dedicar ao estudo. Então, até pelo fato, você tem que trabalhar lá com sua mãe, você tem que ajudar sua mãe. Lógico que eu tive incentivo, mas assim, eu nunca fui muito cobrado por isso. E aí, quando eu entrei na faculdade e vi livros e coisas que eu gostava muito, assuntos que eu gostava muito, eu falei, porra, tô tendo acesso a isso aqui, poderia ter tido antes, sabe? Entendi. Você teve uma sensação, talvez, de demora. Tipo, demorei. Isso, eu não tinha muito hábito de consumir muita coisa assim nesse sentido. Eu não consumia tanta cultura, não consumia tantos livros, não lia tanta coisa. Depois da faculdade, Uhum. eu tive mais acesso a muitas coisas, Ô, sabe? Lucas, e você acha que, né, se você puxar a história, não vou tirar aqui um violino para a gente ficar aqui dramatizando, mas se você puxar a sua história, e hoje sendo sócio de uma empresa tão legal, né, e com uma ideia clara, né, com tantos clientes fodas e tanto projeto foda, o Lucas teve sorte ou o Lucas teve mérito ou o Lucas trabalhou? Como é que você enxerga esse aspecto? Olha, eu, há um tempo atrás, tenho que assumir isso, né? Há um tempo atrás, eu acreditei que era possível meritocracia, mas não existe meritocracia. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Por isso que eu falei muito que eu sou privilegiado, porque eu sei que eu tive uma mãe que pôde me ajudar nesse sentido, sabe? De falar, olha, você quer fazer esse curso aqui? Então faça. Da mesma forma, não por meritocracia, mas por mérito, eu sempre me propus fazer o melhor quando eu estava fazendo alguma atividade. Por mais que saísse tosco, né? Mas era o meu melhor ali. Então, assim, quando eu fui fazer o curso, eu tentei atingir um rendimento muito bom. Tanto o cursinho personalizante quanto a faculdade. Então, acho que foi uma soma dos dois, assim. Eu não sei se é sorte, mas eu tive, sim, não somente minha mãe, né? Eu tive pessoas que me ajudaram. As pessoas com quem eu trabalhei também, né? Assim, depois que eu saí eu fiquei pouco tempo trabalhando com a minha mãe, depois fui para uma empresa de concurso. Por incrível que pareça, eu nunca trabalhei em agência de design, mesmo tendo formação como designer. Depois eu fui para uma outra empresa de videoaulas, e depois eu fui para uma empresa de EAD, onde eu criava os layouts. Entendi. Assim, eu acho que o caminho que eu fui traçando também, é engraçado que cada coisinha que eu fui aprendendo lá no passado, eu uso hoje. Entendi. Então, você entende, então, que são componentes? Eu posso entender assim? sim, são Você não acha, componentes. você não acha que você nem teve sua sorte, nem sua mérito, nem seu trabalho duro? Você acha que é uma, Isso, acho que é a junção de tudo. uma junção? Você tocou no ponto da formação, Lucas. Designer só é designer com diploma? Não, de forma alguma. Você respondeu Eu acho rápido. que Você nem pensou para responder, pô? nem pensei porque eu vou explicar. Inclusive, tem um movimento na internet, na comunidade do design aí. Inclusive, teve até uma polêmica, eu nem tô totalmente a par aí de uns designers, os caras estrelinhas da internet aí, que entraram numa discussão de Twitter, que um defendia de forma veemente a regulamentação, que é um projeto que sempre tramita e nunca vai para frente, outros defendem que não. Antigamente, quando você está no ambiente, né, da faculdade, da academia, você acaba comprando muita briga de professor, né?
que tem que regulamentar, designer não pode cobrar barato, não sei o que, aquela coisa toda. E a gente sabe que não é assim, né? Eu, por muito tempo também, eu acreditava que design tinha que ser formado, porque a gente aprende na faculdade que o design na Alemanha, ele é reconhecido igual a engenharia, igual a medicina, mas você não pode comparar a Alemanha com o Brasil, você não pode comparar um país que tem um clima diferente, uma cultura diferente, o design praticamente surgiu de lá, né? A Bauhaus, faculdade de referência de arquitetura e de design é de lá. O Alexandre Vonner, por exemplo, um dos principais nomes do design nacional, que infelizmente faleceu há alguns anos, ele estudou na faculdade de que foi sucessora da Bauhaus. Então, não tem como você comparar o design do Brasil, que é relativamente novo, com o design na Alemanha, que vem de décadas e décadas. Então, assim, no Brasil, até a questão da falta de entendimento, não somente, a falta de educação, né? Não somente dos profissionais, mas de como um todo, faz com que não tenha realmente esse reconhecimento regulamentado, mas, ao mesmo tempo, eu conheço bons designers que não são formados, que se formaram na profissão. Lucas Alves, inclusive, é um deles, ele é designer, ele conhece sobre hierarquia de informação, ele sabe sobre teoria da cor, ele sabe sobre Gestalt, sabe sobre o bom uso de uma tipografia, entendeu? Tem essa questão, a noção estética. E na faculdade também, a faculdade não forma, ela te dá uma base. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia sair de lá um designer monstruoso. Eu entrei na faculdade achando que sabia alguma coisa, saí de lá sabendo que não sabia de nada. Falei, pô, a faculdade... Interessante, você falou, faculdade não forma. A faculdade, o que a faculdade faz? Ela o que? Ela educa? Ela direciona? A faculdade, ela te abre o foco, sabe? Ela te abre o leque, assim. Por quê? Vou te falar por experiência, tá? Quando eu fiz o cursinho lá de informática, eu achei que eu era designer. Porque eu sabia mexer no Photoshop, sabia mexer no Corel. Quando eu entrei na faculdade, aí você começa a estudar a história da arte, você começa a estudar a semiótica, né? Como que os símbolos se comportam, a questão da primeiridade, secundidade, terceiridade, os níveis de importância de algumas coisas, hierarquia, aí você fala, porra, eu não fazia design, apenas mexer no computador, e é daí que vem o termo micreiro, eu era micreiro, eu sabia mexer no micro ali no computador. E aí a faculdade dá essa abertura, mas eu tô te falando assim, não forma, porque na faculdade a gente não tem aula de venda, a gente não tem aula de mercado, a gente não aprende como que a gente deve se posicionar no mercado, a gente não aprende a fazer uma proposta, a gente não aprende como que a gente deve cobrar. A faculdade te dá um leque, assim, de coisa, olha, tanto de coisa que você pode usar para melhorar seu design, mas ainda você não sai de lá um designer formado, entendeu? Você faria de novo um curso de design de graduação? Faria, mas talvez faria uma especialização, uma pós, assim, eu não sei se eu entraria para fazer um curso de bacharelado, por exemplo, que é outro ponto que eu vejo que existe uma lacuna muito grande, até por conta dessa falta de educação do mercado e das empresas para com o design, porque, por exemplo, na UENG, você tem um curso que tem história da arte, 1, 2, 3, 4, as pessoas saem de lá para dar aula, né, um bacharelado assim. Mas eu vejo, pelo menos pelo que eu conheço, posso estar errado hoje, na época que eu fiz, os relatos que eu tinha, até das pessoas que a gente ia embora no ônibus lá à noite, eu encontrava com um cara que fazia faculdade lá, ele falava, cara, é muito teórico, eu não sei nada ainda, assim, de prática, se alguém me contratar para fazer uma capa de um livro, um caderno, eu vou conseguir, sei lá, de um cartão de visita, eu consigo conceber ele usando sei lá, uma referência foda da mitologia grega, consigo fazer super conceitual, assim, mas na prática não consegue. Aí você tem sei lá, um curso técnico de um Senac da vida, sei lá, nem sei se é Senac, mas forma o cara um impressor gráfico, o cara vai trabalhar na gráfica, trabalhando com impressão, entendeu? Aí você tem um curso tecnólogo que tem um pouquinho de cada coisa, mas no final das contas não te dá ainda. Enfim,
Por isso que eu digo assim, não forma ninguém, assim, acho que é mais uma base mesmo para você conseguir Entendi. entrar um pouco no mercado. Entendi. Como é que você. Porque você está me dando outros. Eu tenho minhas perguntas padrões para dar forma ao canal, mas as pessoas vão falando, vai nos dando umas ideias assim, né, cara? Porque isso me fez refletir um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, ou não sei se. Enfim, eu estou sentindo muito isso. Em que as pessoas estão buscando informações fragmentadas, estão buscando formações fragmentadas. Então, a gente tem uma série de cursos de graduação de, sei lá, 40 horas, uma série de cursos, sabe, assim, e eu não sei, de verdade, eu não tenho uma opinião formada, mas eu vejo com uma certa preocupação em que as pessoas buscam uma formação muito recortada, né? Então, eu vou aprender esse software de prototipação, ou eu vou aprender... Eu tenho um grande amigo, né, da área de tecnologia, que hoje ele é diretor de uma empresa e tal, e ele fala, cara, eu tenho uma dificuldade enorme de contratar pessoas para trabalhar com banco de dados, por exemplo, porque hoje essa moçada está vindo especializada em uma coisa, e ela faz muito bem, ok, mas está me remetendo muito a esse ponto que você está falando, assim, a pouca abertura de conhecimento, eu estou vendo as coisas cada vez mais canalizadas. É uma sensação que você tem também, tratando de design, ou você acha que não, que a gente está indo super bem? Como é que você vê esse horizonte aí de conhecimento do design, cara? Cara, é até difícil falar sobre isso, porque realmente tem isso, né? Hoje fala-se muito sobre design de experiência, né? Você abre o LinkedIn, só se fala disso. Curso, faculdade, muitas empresas, inclusive, tem muita empresa que anuncia vagas, né, assim, nessa área. Desculpe te interromper, eu estou impressionado com a quantidade de especialista, viu, cara? Poxa, Exatamente. tem muito especialista ensinando a fazer, viu, cara? E isso é um ponto também, assim, isso é um ponto perigoso, porque as pessoas realmente, elas colocam, né, no currículo que elas são especialistas e, na verdade, não é assim. Isso é perigoso, né? Inclusive... Desculpa, cara, de ter Pode falar, pode falar. É porque é um papo dinâmico mesmo, cara. É porque o que tem caído no meu colo, projeto cagado de especialista, Luquinha, porque uma hora as coisas cruzam, né, cara? Uma hora essas coisas cruzam, saca? E aí eu falo, olha só o que eu tô tendo que consertar, cara, saca? É daquele palestrante. É daquele palestrante lá, tal, enfim. Desabafos. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Claro. Isso é perigoso. Só falar desse ponto que você falou aí do especialista, isso é um negócio que é foda, assim, porque quando eu trabalhava lá na outra empresa de EAD, a gente analisava currículos, né, e às vezes a pessoa colocava, a pessoa é expert em Photoshop, a pessoa é expert nisso aqui. Quando você mandava o teste, cara, você falava assim, você não é expert. Não é, entendeu? A gente teve uma experiência na Ideia Clara, o Alves acho que vai até começar a rir. Um cara que fazia parte do blog, eu fazia parte também desse blog grande do Brasil, assim, na área de design. E admirava o trabalho do cara, e o cara se posiciona nas redes sociais, realmente como formador de opinião e tudo mais, e aí a gente contratou ele para fazer um trabalho, porque o cliente nosso grande, parceiro importante, entregou um trabalho ruim tecnicamente, foi uma relação muito chata, muito triste, assim, comportamento, enfim. Não foi legal, né? Não foi legal. E essa questão de especialista, a pessoa se comportar como especialista, impor muito, né, criticar muito que o mercado não reconhece, mas a própria pessoa não se comporta à altura. Isso é interessantíssimo, cara, essa ânsia que a gente tem que o mundo nos aplauda, né, cara? A gente tem muito isso, né, velho? Enfim. Exatamente. Mas é isso, assim, sobre essa questão que você falou, eu acho que é complicado porque tem os pontos positivos e os negativos, né? Às vezes a pessoa precisa realmente só daquela coisinha ali para ele realizar um trabalho, para ela interessante. Mas, de certa forma, é perigoso também uma pessoa que fala que sabe muita coisa, né? Assim,
até soa até como arrogante, assim. Então, para algumas pessoas, né? Então, eu já trabalhei com fotografia, já trabalhei com edição de vídeo, mas se você ficar falando, eu sou isso, às vezes a pessoa fala assim, você não é nada, como é que você consegue ser isso tudo? Isso é pato, né? Exatamente. É muito difícil essa pergunta, não sei se eu acho interessante, inclusive eu acho, não, são provocações, inclusive eu acho injusto comparações de pessoas ruins com pato, porque, cara, o pato nada, o pato bota ovo, o pato dá uma voada boa, ele dá uma rampada boa ali, mano, sabe? Eu acho de verdade, depois que eu fui ficando velho, eu falo assim, cara, que maldade comparar uma pessoa medíocre com o pato, né, velho? Porque, cara, o pato... Pato é massa, né, cara? Pato é massa, mano, além de ser simpaticão pra caramba, sabe? Ele é legal pra caramba. É legal, assim, pô, bota o ovo, nada legal, ele não afunda, e ele dá umas voadas massa, velho. Pô, cara, e mediocridade muitas vezes está muito vinculada a coisa muito ruim, né? Talvez mediocridade deva ser um pouco repensada. A gente está na média, assim, não estou falando que você está na média, tá? Mas, de uma certa forma, existe uma média sim, cara. Né? Eu gosto muito de futebol. Cara, não são todos os jogadores que são super estrelas. Não são. Há uma média, né? Existem médias, né? E eu vejo que puxando um gancho que você falou, eu estava pensando nisso esses dias, cara, e eu pensei exatamente no exemplo do futebol. E até falar uma curiosidade, né, para quem está vendo e gosta de futebol. Uma vez eu vi um post do Romário falando assim que a porcentagem de jogadores que ganham muito dinheiro é muito baixa. E o que trazendo para o meio do design, eu vejo um movimento muito dos designers querendo reconhecimento, querendo cobrar um valor assim, se assado, não pode cobrar barato e tal, mas ele mesmo se comporta no nível que ele pode cobrar. Trazendo esse ponto que você falou da mediocridade, eu não considero nenhuma coisa tecnicamente absurda para falar que o cara é bom. Ele pode ter um atendimento bom, ele pode ter um posicionamento bom, ele pode ter uma gestão boa. O design dele não precisa ser absurdo, porque tem os designers também que tem uma qualidade técnica surreal, mas, assim, ele não se comporta na altura do trabalho técnico dele. Então, o que faz dele um bom designer? Ter só uma entrega absurda, o cara saber tudo do Photoshop, tudo do Illustrator, saber tudo de teoria, mas ele não se comporta como um bom profissional, né? Não entrega no prazo. Como é que você, sendo diretor de uma empresa, equilibra, assim? O que é mais importante? Se eu for fazer uma entrevista com você, você vai pesar mais o meu comportamental ou você vai pesar mais a minha capacidade técnica de entrega? Júlio, eu estou vivendo aprendizagens diárias, assim. Eu acho, essa pergunta é muito boa porque eu vivo num conflito interno meu fudido, assim. Por quê? Eu sou chato, sou perfeccionista, mas eu entendo que a gente tem que deixar o emocional de lado para o racional. Então, sim, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Tá bom. Às vezes você quer entregar algo a mais, mas não era para você fazer aquilo naquela hora. O que foi combinado foi uma coisa assim, você vai entregar isso aqui. Uhum. Então, às vezes, você tem que saber, é muito difícil isso. Porque, assim, as pessoas que são mais chatas, perfeccionistas, elas sempre querem entregar o melhor, mas muitas vezes o melhor não é entregar o melhor, né? É entregar no prazo, é entregar o que foi combinado. Então, assim, é um exercício diário de fazer esse equilíbrio, sabe? Você tem esse conflito técnico porque você é sócio de uma pessoa que é o Lucas. E é uma régua muito alta, né, Lucas? Vamos papo reto, né? É uma régua muito alta. Então, e aí eu tô colocando o gancho em outra provocação. Assim, você tendo essa régua muito alta, você naturalmente não cria bloqueios para as outras pessoas, sabe? Tipo assim, o seu sócio é um cara que faz isso aí. Olha o que o cara tá fazendo ao vivo, assim, né? Então, assim, automaticamente a sua régua fica muito alta. Então, eu acho será que não é muito difícil quebrar o coraçãozinho gelado do Lucas, entendeu? Ou não? Você acha que você consegue fazer esse quebranto aí? Cara, é difícil, assim, porque
são muitas variáveis, né? Tem a questão a qualidade, como eu disse, a qualidade de entrega nem sempre é visual, né? Às vezes está no atendimento, às vezes está na agilidade, às vezes está porque assim, tem clientes que contratam a gente pelo visual, tem cliente que contrata pela rapidez. Entendi. Tem cliente que é estratégico, tem cliente que não. Então, são vários pontos que, às vezes, a gente até instintivamente, a gente olha ali e vê o que né, a gente estava tendo uma reunião esses dias sobre as redes sociais. E, às vezes, a gente perde um tempo para decidir uma coisa que é no Stories, que vai ficar 24 horas. Então, precisa de quebrar tanta cabeça para uma coisa que vai sumir. Então, é isso, assim. Isso é feito, assim, diariamente, assim. É difícil, mas É dinâmico, né? Não tem como você tomar aquela decisão fria, assim, né? Espontâneo. Às vezes, quando é mais crítica, a gente para, senta, analisa, não, então vamos tomar essa decisão aqui para esse cliente é grande, não, isso aqui é assim, vamos fazer assim. Então, entendi. Lucas, antes você era aquele designer lá, sentadinho na sua cadeira, escutando sua música e tal. Hoje você é um diretor de empresa e gerencia equipe e tal. O que é melhor? Sacanagem, né, mano? O que é melhor? Você ser aquele designer ou você ser um diretor de empresa? O que é mais gostoso? Cara, eu sou o diretor Vou te puxar uma sardinha fodida agora. Eu sou o diretor da melhor empresa que tem, cara. Porque o Alves é meu sócio e é um dos meus melhores amigos, é padrinho de casamento. Uhum. Eu trabalho com o que eu gosto muito, assim, sempre gostei de coisas visuais. Tem as dores do crescimento, né, Júlio? Porque quando era só eu e o Alves, a gente decidia as coisas assim, ó. Vamos fazer isso, vamos, não, isso aqui não. Agora a gente tem uma equipe, né? A gente tem design, a gente tem estagiário, a gente tem comercial, a gente vai ter agora uma pessoa de atendimento, a gente tem gestor de projeto. Então, tem essa questão, né? Tem dias que são realmente estressantes, mas, cara, Você não se arrepende? De forma nenhuma. Porque, assim, quando eu trabalhei um tempo freela, né? Quando eu fui mandado embora daquela empresa que eu te falei, Uhum. hoje ela mudou de nome, a UOL comprou ela. Uhum. Eu fiquei algum tempo como freela, eu fiquei uns 3 anos como freela. Uhum. É bom ser freela, cara, assim, não quer dizer também que você sendo freela, você é melhor que os outros, não, porque as pessoas acham também que o freelancer, ele é o cara, não é isso, assim, tem uns perrengues, tem mês que você não tem grana, tem mês que você ganha 2 vezes que você ganhou no outro mês, tem mês que você ganha 3, tem mês que você não ganha nada. Uhum. Tem as questões de você cuidar de tudo, né, de gerenciar tudo mais, enviar proposta, conversar com o cliente, reunião. Mas hoje, cara, o que a gente vive hoje, assim, é muito maior e muito melhor. A gente, graças a Deus, e graças ao esforço da equipe toda também, a gente está crescendo, a gente continua crescendo. Mesmo na pandemia, a gente fez umas adaptações de produtos e a gente conseguiu sobreviver, a gente está conseguindo sobreviver. É uma responsabilidade muito grande, a gente lida com clientes grandes, clientes pequenos, médios, grandes, né? Então, cara, não compara. Hoje Uma fita pesada, né? É pesado, mas é gostoso, porque, assim, a aprendizagem também, nesse sentido de gerenciar, sabe? Gerenciar as pessoas, gerenciar projetos, lidar com coisas grandes, assim, igual eu te falei, é uma aprendizagem diária, assim. Bom, Lucas. Eu lembro de um papo que a gente teve, cara, não cabe tudo aqui, a gente já está caminhando para a nossa reta final. Não, cara, mas tá muito legal, velho. A gente vai ter mais oportunidades, sem dúvida. Aqui, a gente teve um papo, a gente teve várias conversas muito acaloradas, né, cara? Que saudade que eu tenho. Uma delas eu não esqueço, Lucas. Você me disse que você estava um pouco chateado porque você tinha comprado uma moto muito legal, uma moto foda. Não vou falar marca porque não vou falar marca de ninguém aqui, não. É uma moto. Eu falei o nome de umas empresas aí, tá? Desculpa, você corta. Não tem problema, não tem problema, não. É porque é uma moto cabulosa. Você tem ela ainda? Foda. Tem a miniatura dela aqui, deixa eu tampar a marca. Mostra aí, isso. Essa moto aí que ele tem, galera. Essa moto aí que ele tem. Só que ela é um pouquinho maior que essa aí e ele cabe nela. Ele inclusive, tira umas fotos fantásticas nessa moto aí. Essa aqui é do Pickle Rick.
Tá certo, tá certo. Essa é do Rick. E eu lembro de uma conversa que você teve comigo, cara, que você falou que você estava um pouco assim ressabiado, porque você é a sua origem, a sua quebrada, tal, e você não sabia como que você chegava com essa moto lá, tal. Eu falei, não sei se você lembra, eu falei assim, cara, compra duas, mano. Não vai de uma, não, vai de duas. Foi errado do meu casamento. O que você acha disso, cara? Você acha que você vai na periferia ainda com o mesmo amor? Ou você vai pisando em ovos? Como é que é a sua relação, cara? Como é que você vê isso? Cara, se você me permitir, eu contar um pouquinho da história dessa moto? Por favor, por favor, por favor. Então, eu sempre gostei, como eu falei, eu sempre gostei de movimento, sempre gostei de esporte, e comecei a tomar gosto de moto quando eu tive que deslocar, eu estava demorando muito tempo para chegar no trabalho, de ônibus. A Camila, que é uma amiga nossa, o Alves vai lembrar, um dia eu cheguei no trabalho e falei assim, não, eu pego 4 conduções para ir para o trabalho e voltar. Ela ficou zoando isso, né, falando que parecia que eu estava naqueles programas mostrando De Volta para Minha Terra. De Volta para Tua Terra. Cara, e aí, época de férias era ok, mas dia a dia, cara, era muito tempo. Eu chegava em casa estressado, com muita dor na coluna, de tensão. Uhum. Na verdade, não. Desculpa. Eu gastava muito tempo de ônibus, demorava 1h30, 2 para chegar. Então eu falei, eu vou comprar uma moto. Comprei uma moto, motoquinha, amarelinha, turistezinha, usadinha e tal. Boa. E aí, cara, comecei a trabalhar, comecei a fazer freela, comecei a ganhar mais dinheiro. Uhum. E aí eu comecei a tomar gosto de moto, comecei a tomar gosto e tal, tudo mais. E aí, cara, com o passar do tempo, fui conhecendo mais e tal. E aí eu coloquei uma como meta. Uma meta, eu quero aquela moto. Era aquela moto, Eu consegui ela e depois eu tive uma outra meta que foi essa aqui. Aí, essa questão que você falou, eu vivo um conflito interno, assim, realmente, porque é uma moto foda, mas é um sonho. E é uma coisa que eu já até expliquei pro Alves, que é o seguinte, quando eu era criança, eu via nos filmes, né, sempre as pessoas com os quartos, os meninos com os quartos, eu falei, eu quero ter um quarto foda e tal. Eu tenho algo, porque era dividido, eu dormia com meus irmãos e tal. Quando minha mãe se separou do meu pai, eu dormia com ela, porque a casa não tinha um quarto para mim, meus irmãos dormiam 2 num quarto, eu dormia com minha mãe na cama de casal dela. Então eu sempre quis ter algo meu, só meu, sabe? Então, assim, a moto para mim foi meu quarto, entendeu? Foi a forma de eu ter algo só meu, e quando, assim, pode parecer clichê, cara, mas porque a pessoa, moto é liberdade, realmente é. E quando eu subo da minha moto, cara, eu sinto uma coisa, assim, é até difícil de explicar. Então, assim, essa questão da moto que você falou, foi uma moto que realmente eu realizei um sonho. Só que tem essa questão que você falou, assim, eu vim de um bairro pobre. E aí, quando você chega com uma moto dessa, infelizmente, né, algumas pessoas até te olham meio torto, assim. Você tá mexendo com coisa errada? Que isso, que moto é essa? Você é rico agora? Você é playboy? Sua mãe que te deu? Eu já ouvi isso, assim. Uma vez eu ouvi que o cara falou que minha mãe me dava dinheiro. E isso é muito triste, né, assim. E por me sentir mal, às vezes você parar no sinal, às vezes tem um cara pedindo dinheiro, o cara olha pra você e acha que você é rico, assim. E eu fico, entendeu? É difícil, é esse sentimento, assim. É um conflito. Eu me sentia meio culpado, assim, porra, o cara tá precisando de dinheiro ali e tal, e eu tenho uma moto. Você tinha uma sensação de culpa por ter algo que muitas pessoas da periferia provavelmente, infelizmente, não terão, né? Exatamente. Você guarda algum rancor disso, cara, da periferia, assim? Tipo, tem algum monstro, tem algum fantasma, tem alguma coisa que te acompanha? Eu vou ajudar, tá? Porque eu tenho. Então, eu falei isso pro Rodrigo, falei isso pra Juju, que a gente conversou ontem. Eu carrego fantasmas, eu carrego monstrinhos na minha cabeça. Você já teve a oportunidade de discutir isso comigo, você já viu? A minha esposa vive falando, cara, você fica colocando num patamar de competitividade, isso é venenoso, sabe? Assim, não existe isso, cara, de você só é foda porque você saiu da periferia e o Kaká do futebol não é, porque o Kaká
começou já, né, no condomínio bacana. Kaká é um excelente jogador de futebol, não precisa nem falar, né, velho? Então, eu reconheço esses meus bloqueios, mas eu resolvi fazer isso, fazer essa troca e expor de verdade e devolver nessas batatas quentes, assim. Você tem esse rancor, você tem fantasmas de cara, viu, eu não sou mais daí e tal. Você tem alguma coisa desse tipo, assim? Ou não? Ou tá resolvido e página virada? Não, eu não tenho fantasmas, eu fico um pouco assustado quando eu volto, assim, por exemplo, quando eu vou ver, agora não, por causa da pandemia, mas quando eu vou ver minha mãe, assim, dá um choque, assim, porque as coisas começam a ficar diferentes, uma rua que tinha pouco mercado, já tem bastante mercado, fiz alguns amigos, mas infelizmente, até por conta dessa questão da moto, inclusive, eu vejo que tem pessoas que não cumprimentam mais, acaba que parece que você, né, você se tornou outra pessoa. E, cara, eu sou a mesma pessoa, entendeu? Se tiver que voltar a morar na casa da minha mãe lá, eu vou voltar normalmente. Tenho muitas amizades ainda e tudo mais. E não carrego fantasma nenhum, não. Que legal. Eu costumo dizer que é uma montanha russa, cara. Tem embaixo, tem em cima, tem que ficar gritando, sacou? Se parar de gritar, acabou. Enfim, cara. Luquinhas, 2 últimas perguntinhas, meu brother. Que conselho você deixa? Você agora já está dando um passo já para um jovem tiozinho, né? Você já está... Né? Já tem cabelo branco, tá? É já mesmo? tem até um fio de barba branco. Seu bigodão continua style. Eu lembro uma vez que você chegou puto que o cara tinha cortado seu bigode, cara. Eu lembro Cortou, cara. Eu falei, tira só um pouquinho, tirou tudo. Você ficou reclamando. Acho que eles estão cortando o cabelo, ele cortou a Maria Chiqueira. Você ficou reclamando disso o dia inteiro. Eu sou barbudo igual vocês dois, né, cara? Aí você ficava assim, olha lá, cadê? Não tem bigode. Cara, você como um diretor de empresa, gestor de pessoas, trabalha com vários projetos bem legais que inspiram pessoas. Eu tenho certeza que você quer muito mais ainda. Mas que conselho que você deixa para a moçada que está... A moçada, velho, que tá vindo, você acha que elas têm que sofrer igual você sofreu? Você acha que não? O que você diria, cara, para essa galera? Cara, eu diria que, assim, aproveitar todo o conteúdo que hoje tem disponível, porque hoje você tem, cara, esses dias precisei de um recurso no After, eu fui lá no YouTube, 5 minutos eu precisei, eu resolvi. Então, assim, tem muita coisa disponível, eu acho que aproveitar ao máximo se for fazer algo, né, se propor fazer algo, tenta fazer o melhor sempre. Porque, assim, até retornando a essas questões que você perguntou lá do início, tudo que eu uso hoje teve início lá atrás, desde o cursinho de informática, aí eu fui para a faculdade, primeiro trabalho que eu fui aprendendo softwares que hoje eu domino, porque lá atrás eu me dediquei e tudo mais, assim. Então, me renderam bons frutos, sabe, quando eu me dediquei muito, assim. Vou ser um pouco estrelinha agora, mas, cara, por conta dessa dedicação que eu tive lá dos softwares, eu consegui fazer uma live na Adobe Brasil. Então, assim, conheci muita gente. Enfim, as portas vão se abrindo quando você se dedica muito, sabe? Quando você se esforça para fazer alguma coisa. Então, acho que é isso, aproveitar. Se você mora com sua mãe ainda, se você puder, igual eu ouvi um cara um dia falando, você mora com sua mãe, você não tem um passarinho para cuidar, se você cobrar 50 conto no projeto, você está cobrando muito. Então, assim, aproveita enquanto você tem oportunidades, aproveitar seus privilégios. Quem não tem, infelizmente, né, tem que percorrer um caminho mais longo, mas sempre se dedicar ao máximo para o que for fazer. Você se acha um cara mais foda porque você é da periferia? Não, eu nem me acho foda, cara. Eu acho assim, eu acho que eu sou mediano, sabe? Eu não sou um cara especialista em 3D, eu não sou um cara especialista em todas as animações, assim. Eu faço um trabalho bom, né? Não posso também falar, não é que eu sou ruim. Eu faço um trabalho. Eu me proponho a fazer o melhor dentro do que eu consigo, sabe? Mas não acho isso, não, porque eu saí da periferia, nem nada.
Legal, Lucas. Muito legal, muito bom. Igual eu te falei, assim, voltando às 3 perguntas, a pergunta de antes do conjunto. Eu tive uma boa mãe, uma boa família, me esforcei muito e tive um pouquinho de sorte também. Para as pessoas que hoje fazem parte da minha vida, sabe? Assim, as pessoas que eu encontrei, de forma geral, os amigos que eu tive, os sócios que eu tive, né? Porque não foi só com o Alves que eu tive sociedade, não. Já tive sociedade com um amigo meu, quando a gente fez um guiazinho de lá de Venda Nova, a gente quis pegar um catálogo que era impresso, colocar na internet, chamava Anuncia Venda Nova, foi para frente. Uhum. A gente já tive coisa de fotografia, já fiz vídeo, já fiz junto com os caras amigos na época da Hidrante Filmes, Mistura Brava, que era um programa de culinária, enfim, a gente erra muito também. Outra coisa que eu falo é, cara, não tenha medo de falhar. Fale cedo, porque quando você falha, você cresce muito, cara. Você cai, aí você fica mais forte para você conseguir dar mais um passo à frente. Boa, Luquinhas, que legal. Eu tô anotando umas coisas aqui que daqui a alguns meses eu vou te convidar de novo para te dar um fôlego, mas tem muito assunto, né, brother? Luquinhas, muita coisa, cara, pô. Luquinhas, qual que é o seu elemento raiz, brother? Cara, difícil. Acho que eu falei muito, né? Acho que elemento raiz, cara, é isso. Se esforçar. Se dedicar. Se dedica, que eu acho que a raiz é isso, né? Elemento raiz, se tirar a força mesmo, o sangue. Se dedica, que eu acho que os resultados vêm. Eu tive 2 amigos que falaram isso, assim. Inclusive, quando eu fui mandado embora, falaram isso. Cara, quando você se esforça, trabalha direitinho, os resultados vêm. Que legal. Luquinhas, muito obrigado, brother. Valeu demais. Muito legal, que conversa boa, velho. Então, eu tenho várias ideias aqui que eu fui anotando. Vou colocar isso depois na minha planilha linda, porque eu sou todo planejado. Não te perguntei nada que tá aqui, tá? Isso que é mais legal. Vai. Eu tenho várias perguntas aqui, na verdade, só uma que eu Deixa sei. isso pro segundo, deixa isso pro segundo. O resto tudo foi bate-papo legal mesmo, cara. Muito obrigado, Luquinhas. Gente, o cara aí que fez a facilitação gráfica é o Lucas Alves. Né? Tá aí, ó, o trampo do cara, ideia clara. Olha isso, cara. Eu nunca tive uma facilitação. Olha aí. Aí, sério mesmo? É sério? É a primeira? Da sua pessoa? Vamos fazer o seguinte, Júlio. Essa aí, o Alves trabalha com facilitação, eu trabalho com animação, nós vamos animar isso aí, nós vamos entregar um quadro animado nesse negócio. Rapaz, eu sou muito bom mesmo. Que legal, cara. Aí você vai conhecer ainda mais. Vai ter a parte de ilustração e a parte de animação. Pronto. É design que movimenta, eu falei, isso é para um próximo assunto, é design que mexe, design que não mexe. Isso é um cliente que me falou uma vez. Então eu quero design que mexe, então eu vou te passar um cara bom. O design que mexe é outro cara. Lucas, muito obrigado, brother, de verdade mesmo. Sexta-feira à noite, cara, final de semana, eu sei que vocês estão super cansados, mas foi muito importante para mim, de verdade, cara. Vai ficar muito legal no canal isso aí. Isso. Luquinhas Alves, por favor, cara, põe seu rostinho lindo aí pra gente dar tchau também juntinho. Vamos fazer hang loose junto. Ele nem se apresentou direito, ele poderia se apresentar. Enquanto ele muda de câmera ali, cara, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho da história. Eu sei que eu falo muito, mas foi bom. E obrigado e valeu, Alves, por ter ilustrado. Alves, sem palavras, brother. Vai ficar muito legal. Já ficou muito legal. Bom, beijão, valeu. Gente. Tchau pra vocês. Até mais. Não, peraí. O que? O Alves não se apresentou, não. Alves, por favor. Sou o Lucas Alves, sou sócio do Lucas Esteves Coutinho. Valeu, boa noite. Tem mais coisa. Depois você vai chamar ele para conversar. Tem muita coisa para falar, né, Luquinhas? Tem muita coisa para falar. Depois não vamos escapar, não. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Tá gravando ainda? Tá gravando, aquelas pessoas continuam na reunião. Agora vamos continuar aqui, falar um negócio com você, cara. Não, cara, que foda, não sabia que... Ele até falou assim, não, eu queria conversar com o Lucas Alves e tal, não sabia que você ia ilustrar, não. Eu acho que a gente vai continuar falando aqui, cara, vai ser tipo aqueles finais de episódio, né? Começa crédito, aí volta, igual o Rick Mori, né? Volta depois, assim. Valeu, mano. Muito bom.
Parabéns. Valeu. Legal. Boa noite. Valeu. Depois você me manda a imagem. Beleza, vou salvar aqui. Falou. Valeu.